Ninguém, fosse rico ou experiente, conseguia consertar o carro do milionário. Mecânicos famosos tentaram e falharam. Até que um dia apareceu uma faxineira humilde, com as mãos ainda perfumadas de sabão e um olhar submisso. E com um gesto inesperado, mudou tudo. Não apenas o destino daquele carro, mas a vida de todos que testemunharam o impossível. O sol matinal atravessava as altas janelas da mansão dos Almeida e Silva, lançando raios dourados sobre os pisos de mármore do hall. Mariana Oliveira estava diante da imponente porta de entrada, apertando uma bolsa modesta nas mãos e sentindo o coração bater como um tambor. 28 anos de vida a ensinaram que as primeiras impressões contam muito, e ela não podia se dar ao luxo de falhar. A porta se abriu com um suave deslizar, revelando uma mulher elegante de meia-idade. Clara Bastos tinha algo que inspirava respeito e um leve receio de imediato. Seu olhar era penetrante, como se pudesse ler cada pensamento, cada segredo. Senhorita Oliveira, presumo. A voz da assistente era cordial, mas distante. Pontualidade é um bom sinal. Por favor, siga-me. Mariana a seguiu pelos corredores adornados com antigos retratos e antiguidades. Cada passo ecoava nos amplos interiores, lembrando-a do abismo entre sua origem humilde e aquele mundo de luxo. Tentou não olhar com muita insistência para as obras de arte penduradas nas paredes, mas não pôde deixar de notar os detalhes, a precisão do trabalho, a história contida em cada objeto. O Sr. Almeida e Silva é um homem exigente, mas justo, dizia Clara, conduzindo-a por mais cômodos. Ele espera discrição, profissionalismo e invisibilidade. A senhora entende o que isso significa? Mariana acenou com a cabeça, embora a palavra invisibilidade soasse como uma sentença em seus ouvidos. A vida toda ela tentara ser vista, apreciada pelo que conseguia fazer com as próprias mãos. Agora, deveria fingir que sua única habilidade era limpar. Pararam diante da porta da biblioteca. Clara virou-se para ela com o mesmo sorriso frio. Um conselho para começar: não faça perguntas sobre a família, a história desta casa ou sobre a garagem. O Sr. Almeida e Silva preza muito a privacidade nesses assuntos. Antes que Mariana pudesse responder, a porta se abriu. No limiar estava um homem que imediatamente atraiu sua atenção. Roberto Almeida e Silva era alto, por volta dos 40 anos, com cabelos escuros já salpicados de grisalho nas têmporas. Mas não foi sua aparência que mais a impressionou. Foram seus olhos. Via neles um cansaço, como se carregasse um peso maior do que seus ombros largos poderiam suportar. Sr. Roberto, esta é a nova arrumadeira, apresentou Clara. Senhorita Mariana Oliveira. Roberto acenou com a cabeça, seu olhar detendo-se por um momento em suas mãos. Mariana, instintivamente, escondeu-as atrás das costas. Eram mãos acostumadas ao trabalho pesado, com unhas fortes e pequenas cicatrizes. Não as mãos de uma arrumadeira típica. Bem-vinda à nossa casa, disse ele baixinho. Sua voz era grave, mas soava com um tom de resignação. Clara explicará tudo à senhora. Se precisar de qualquer coisa... Ele não terminou a frase. Virou-se e desapareceu nas profundezas da biblioteca, deixando Mariana com perguntas que ela não podia fazer. Nas horas seguintes, Clara a introduziu nas suas funções. A casa era enorme, cheia de aposentos que exigiam cuidado diário. Mas Mariana logo notou que alguns lugares eram estritamente proibidos, especialmente a garagem e os cômodos adjacentes. Este é o santuário privado do chefe da casa, explicou Clara, quando Mariana perguntou sobre a porta fechada. Ninguém além de mecânicos selecionados tem acesso ali, nem mesmo eu entro lá com frequência. À noite, quando ficou sozinha em seu quarto designado no sótão, Mariana sentou-se à pequena janela com vista para o pátio. Dali, podia ver um pedaço da garagem.
Uma estrutura maciça de tijolos vermelhos que parecia um templo dedicado à automotiva. De longe, vinha o som de passos. Roberto percorria o pátio, sua silhueta parecendo solitária à luz do lampião. Parou em frente à garagem, colocou a mão na porta metálica e ficou imóvel por um longo tempo. Mesmo àquela distância, Mariana podia sentir a angústia dele. Naquela noite, ela ficou sem dormir, pensando no que vira. Conhecia aquela sensação de impotência diante da mecânica. Ela mesma passava por frustrações semelhantes quando uma máquina não cooperava. Mas sabia também que por trás de cada enigma havia uma solução. Era preciso apenas saber onde procurar. Na manhã seguinte, enquanto limpava a biblioteca, notou antigas fotografias em uma das estantes. Mostravam um homem elegante ao lado de um belo carro clássico. Em uma das fotos, lia-se Sérgio Almeida e Silva, 1960. Instintivamente, soube que era o avô de Roberto e que o carro da foto devia ser o mesmo que agora lhe causava tanta dor. Algo dentro dela lhe dizia que sabia como poderia ajudar. Mas tinha o direito? Poderia arriscar perder o emprego por alguém que mal conhecia? A resposta veio inesperadamente naquela noite, quando viu Roberto novamente em frente à garagem. Desta vez, porém, ele não estava parado. Estava ajoelhado diante da porta, a cabeça nas mãos, os ombros tremendo de lágrimas contidas. O primeiro mês na mansão Almeida e Silva passou para Mariana como um turbilhão. Cada dia trazia novas descobertas, tanto sobre a casa quanto sobre as pessoas que ali viviam. Aprendeu a reconhecer os passos de Roberto nos corredores, pesados, metódicos, como de alguém que carrega um peso invisível. Clara, por outro lado, movia-se como uma sombra, aparecendo onde quer que pudesse controlar a situação. Mariana rapidamente percebeu que a atmosfera na casa era tensa. A servidão falava em sussurros sobre os mecânicos que vinham toda semana. Especialistas de toda a Europa que deixavam a mansão com caras sombrias e mãos vazias. Ouvia fragmentos de conversas sobre um caso impossível e uma máquina amaldiçoada. Já é o 3º ano, disse uma manhã Célia Ribeiro, a governanta mais antiga, que trabalhava ali há 20 anos. Ela lavava a louça na cozinha quando Mariana veio buscar os produtos de limpeza. O senhor Roberto já gastou uma fortuna com todos esses especialistas e o carro continua parado como um defunto. Que carro é esse? Perguntou Mariana com cautela, fingindo apenas interesse cordial. Célia olhou ao redor, certificando-se de que Clara não a ouvia. Um tesouro de família. Um carro brasileiro de 1960, projetado pelo avô do senhor Roberto. Dizem que ele era um gênio, mas também um homem difícil. Este carro é tudo o que restou daquela época. Quando parou de funcionar há 3 anos, o senhor Roberto como que perdeu uma parte de si mesmo. Mariana acenou com a cabeça, mas sua mente já trabalhava. Um carro brasileiro dos anos 60... Isso significava soluções não convencionais, peças originais, tecnologia que os mecânicos contemporâneos talvez não entendessem. Por um momento, sentiu um arrepio familiar, o mesmo que a acompanhava em cada desafio técnico. À noite, quando a casa mergulhou no silêncio, Mariana não conseguia dormir. Saiu para o pátio, esperando o ar fresco que a ajudasse a se acalmar. A garagem pairava na escuridão como um grande enigma, esperando para ser resolvido. Não esperava encontrá-lo lá. Ele estava sentado em um banco sob a velha figueira, olhando para o prédio da garagem. Segurava um copo na mão, provavelmente uísque, a julgar pelo cheiro que pairava no ar. Ele não a percebeu, então teve a oportunidade de observá-lo de perto. Sem o paletó e a gravata, ele parecia mais jovem, mas também mais vulnerável. Sua camisa estava amassada, como se tivesse dormido com ela, e o cabelo despenteado. Era a imagem de um homem no limite da resistência.
Não consegue dormir? Perguntou de repente, sem se virar para ela. Mariana tremeu, surpresa por ele tê-la notado. Desculpe, Sr. Almeida e Silva. Não queria incomodar. Não incomoda. Ele indicou o lugar ao lado dele no banco. Sente-se, se tiver vontade. Hesitou por um momento. Isso quebrava todas as regras sobre invisibilidade que lhe foram explicadas antes. Mas algo em sua voz, a solidão, talvez uma necessidade desesperada de contato humano, a fez sentar-se. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos, olhando para a garagem. Finalmente, Roberto falou novamente. O seu pai é vivo, senhorita Oliveira? A pergunta a surpreendeu. Sim, ele mora no interior, perto de Pouso Alegre. Com o que ele trabalha? Mariana hesitou. Deveria dizer a verdade? Ele era mecânico. Agora está aposentado, mas ainda gosta de mexer em máquinas antigas. Roberto acenou com a cabeça. Tenho inveja dele. Meu avô também era mecânico, um inventor genial. Ele projetou este carro ali, apontou para a garagem, como o ápice de sua obra de vida. Deveria ser um símbolo da inovação brasileira, uma ponte entre a tradição e o futuro. Sua voz embargou. E agora, nem consigo fazer com que ele volte a andar. Não consigo honrar sua memória. Mariana sentiu seu coração apertar de empatia. Conhecia aquela sensação de fracasso, a frustração diante de uma máquina que se recusa a cooperar. Talvez este carro precise de alguém que entenda a antiga filosofia da mecânica, disse ela com cautela. Os mecânicos modernos estão acostumados com computadores eletrônicos. Máquinas antigas funcionam de forma diferente, têm alma. Roberto, pela primeira vez desde o início da conversa, olhou para ela diretamente. Havia uma centelha de interesse em seus olhos. A senhora tem razão. Mas onde encontrarei alguém assim? Todos os antigos mestres já faleceram ou estão muito fracos para trabalhar. Mariana abriu a boca para responder, mas naquele momento ouviram passos. Clara apareceu na entrada principal, sua silhueta claramente delineada na luz do hall. Senhor Roberto, está tudo bem? Chamou ela, e em sua voz havia mais controle do que preocupação. Sim, Clara. Só não conseguia dormir. Entendo. Mas o senhor tem uma reunião importante com o conselho amanhã. Deveria descansar. Roberto suspirou e levantou-se do banco. A senhora tem razão, como sempre. Virou-se para Mariana. Obrigado pela conversa, senhorita Oliveira. Às vezes é bom conversar com alguém, normal. Quando ele desapareceu em casa, Clara se aproximou. Seu olhar era frio e penetrante. Senhorita Oliveira, espero que entenda os limites de sua posição nesta casa. Claro, dona Clara. O senhor Roberto está passando por um período difícil. A última coisa que ele precisa é de mais uma decepção de alguém que excede suas competências. O aviso era claro. Mariana acenou com a cabeça e voltou para seu quarto. Mas as palavras de Clara apenas reforçaram sua determinação. Ela vira a dor nos olhos de Roberto, entendia sua frustração. E pela primeira vez em sua vida, tinha a oportunidade de ajudar alguém de uma forma que realmente importava. O problema era que, para fazer isso, ela teria que revelar seu maior segredo. O segundo mês na mansão trouxe a Mariana maior liberdade de locomoção pela casa, mas também uma intensificação da vigilância de Clara. A assistente tinha um talento incomum para aparecer nos momentos mais inesperados, como se estivesse monitorando cada movimento da nova faxineira. Mariana aprendeu a ser cautelosa, mas sua curiosidade sobre o misterioso carro crescia a cada dia. Enquanto limpava a biblioteca, encontrava fragmentos de antigos documentos, esboços técnicos e cartas que lançavam nova luz sobre a história da família Almeida e Silva. O avô de Roberto, Sérgio, era de fato um inventor genial. Suas anotações, escritas com letra cuidadosa, descreviam soluções inovadoras de motores que estavam décadas à frente de seu tempo.
Mas entre as entrelinhas, Mariana também lia algo mais. Uma necessidade desesperada de provar ao mundo o valor da engenharia brasileira. Meu carro viverá por séculos, escrevia ele em uma carta para a esposa. Eu o projetei para suportar tudo. Guerras, turbulências políticas, mudanças tecnológicas. Nele, ao coração do Brasil. Um dia, enquanto limpava o escritório de Roberto, Mariana ouviu vozes vindas de fora da janela. No pátio, estava um homem elegante de terno claro, gesticulando animadamente durante uma conversa com o anfitrião. Isso já é ridículo, Roberto, dizia o estrangeiro com um claro sotaque alemão. Minha empresa enviou 3 dos melhores especialistas em Porsche. Se eles não conseguem consertar este carro, significa que ele é irrecuperável. Roberto estava com os braços cruzados, seu rosto expressando calma determinação. Herr Müller, respeito sua opinião, mas não vou desistir. Este carro significa mais para mim do que o senhor pode entender. Mas por que gastar mais dinheiro? Venda-o para um museu como peça de exposição. Pelo menos recuperará parte dos recursos investidos. Não! Roberto elevou a voz pela primeira vez desde que Mariana o conhecia. Este carro vai andar de novo. Ele precisa andar. O alemão deu de ombros e se afastou, deixando Roberto sozinho no pátio. Mariana viu como seus ombros caíram de exaustão. Naquela noite, incapaz de suportar mais seu silêncio, decidiu escrever uma carta ao pai. Sabia que se alguém pudesse entender seu dilema, seria ele. Pai, escrevia à luz de uma pequena lâmpada em seu quarto. Me encontrei em uma situação sobre a qual não consigo decidir sozinha. Há um homem aqui que sofre por causa de uma máquina que se recusa a obedecer. Sei que poderia ajudar, mas isso significaria trair quem eu sou. E se não der certo? Se eu apenas piorar as coisas? Na manhã seguinte, recebeu a resposta mais rápido do que esperava. Seu pai enviou um breve bilhete com sua mensagem simples característica. Aninha, mãos que sabem consertar o coração partido de uma máquina não podem ficar paradas quando alguém sofre. O risco faz parte da mecânica. Sem risco, não há descobertas. Lembre-se, às vezes, as reparações mais importantes começam com a coragem de olhar onde outros não olharam. Seu pai, naquela mesma tarde, enquanto Mariana passava pelo hall principal, ouviu vozes elevadas vindas do escritório de Roberto. Clara conversava com alguém ao telefone. Não, isso não pode continuar assim. O senhor Roberto está perdendo o rumo e a empresa está sofrendo. O conselho já está questionando o estado mental dele. Mariana parou, fingindo polir os corrimãos da escada. Entendo seu ponto de vista, mas o senhor precisa entender. Essa obsessão pelo carro está destruindo tudo o que o avô e o pai construíram. Talvez se alguém, discretamente, fizesse com que o carro fosse completamente destruído. Às vezes, é preciso matar a esperança para que um homem possa seguir em frente. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Clara não estava apenas sem ajudar a resolver o problema. Estava ativamente sabotando todas as tentativas de reparo. Nesse momento, Roberto entrou no escritório. Clara, isso foi uma conversa de negócios? Sim, senhor Roberto. O conselho expressa preocupação. Entendo. Roberto soou cansado. Mas, por favor, lembre-se de que as decisões sobre minha vida pessoal eu tomo sozinho. Claro, eu só queria... Eu sei o que a senhora queria e aprecio a preocupação. Mas este carro permanecerá intacto. Quando Clara deixou o escritório, passando por Mariana sem dizer uma palavra, havia algo ameaçador em seu olhar. Mariana fingiu não notar, mas em seu íntimo, sabia que tinha testemunhado algo importante. Naquela noite, deitada na cama, pensou nas palavras de seu pai e no que ouvira. Roberto precisava de ajuda, mas estava cercado por pessoas que, por várias razões, não queriam que ele a recebesse. Decidiu agir. Na manhã seguinte, enquanto a casa ainda dormia,
Ela se esgueirou para o pátio. A garagem estava fechada, mas uma das janelas laterais estava entreaberta. Pelo vão, podia ver a forma do carro coberto por uma lona. Mesmo através do tecido, ela podia ver as linhas elegantes da carroceria, características dos anos 60. Mas algo nas proporções, na forma como a luz incidia nas formas ocultas, lhe dizia que não era um carro comum, era uma obra-prima de engenharia. Bonito, não é? Mariana virou-se rapidamente. Atrás dela estava um homem de macacão de trabalho. Devia ter uns 50 anos. Suas mãos estavam manchadas de óleo, e em seus olhos havia o cansaço de quem lutou por muito tempo contra um problema impossível. Desculpe, eu só... Não precisa se desculpar. Sou o Bartosz Viana, o mecânico-chefe da oficina, e imagino que a senhora é a nova faxineira de que todos falam. Mariana acenou com a cabeça, incerta se deveria se apresentar. Sabe, continuou Bartosz olhando para a garagem, trabalho com máquinas há 30 anos. Já consertei de tudo, de tratores a carros de corrida. Mas este carro, ele balançou a cabeça, é como tentar resolver um quebra-cabeça ao qual alguém escondeu metade das peças. O que o senhor quer dizer? Bartosz a olhou atentamente, como se avaliasse se podia confiar nela. A senhora sabe alguma coisa de mecânica, senhorita Oliveira? A pergunta de Bartosz pairou no ar como um pavio aceso. Mariana sentiu que aquele era o momento crucial, o primeiro passo para a verdade ou o último antes do desastre. Um pouco, respondeu com cautela. Meu pai me ensinou o básico. Bartosz acenou com a cabeça, mas em seus olhos ela viu um brilho de interesse. O básico é às vezes mais do que técnicas avançadas. Este carro foi construído em uma época em que a mecânica era uma arte, não uma ciência. Cada peça era ajustada manualmente, cada elemento tinha sua personalidade. Aproximaram-se da janela da garagem. À luz da manhã, Mariana pôde ver melhor a forma escondida sob a lona. Já tentei de tudo, continuou Bartosz. Troquei cada peça que consegui identificar. Verifiquei o sistema elétrico 3 vezes. O motor parece novo. Mas quando tento ligá-lo, ele suspendeu a voz. Nada. Como se faltasse alguma coisa. O senhor tem os esquemas de construção, os projetos originais do avô de Roberto? Bartosz olhou para ela surpreso. Dona Clara diz que eles se perderam durante a guerra. Dizem que só sobraram alguns fragmentos, mas estão incompletos. Algo em seu tom sugeria que ele tinha suas dúvidas sobre essa versão dos fatos. Nesse momento, ouviram passos na cascalheira. Clara se aproximava da garagem, seu olhar focado e insatisfeito. Senhor, Viana, o senhor tem um momento? O conselho gostaria de saber sua opinião sobre novas tentativas. Bartosz acenou para Mariana e caminhou em direção à assistente. Mas antes de ir, sussurrou. Se a senhora realmente sabe alguma coisa sobre mecânica, talvez pudesse vir amanhã à noite. Mostrarei este carro. Às vezes um olho fresco vê o que a experiência não percebe. Mariana acenou com a cabeça e se afastou rapidamente, antes que Clara pudesse fazer perguntas indesejadas. O resto do dia passou em seus deveres rotineiros, mas seus pensamentos giravam em torno da oportunidade de amanhã. À noite, limpando a biblioteca, ela se deparou com algo que poderia mudar tudo. Atrás de um dos livros, na prateleira mais alta, havia uma pequena pasta empoeirada. Dentro, havia documentos em alemão, polonês e russo. Ela não entendia o conteúdo, mas as datas, 1944, 1945, e os nomes de empresas sugeriam que tinham relação com a guerra. Um documento chamou particularmente sua atenção. Era uma carta em polonês, assinada por Sérgio Almeida e Silva. Fragmentos eram difíceis de ler, mas algumas palavras se destacavam claramente. Mecanismo oculto, apenas para a família, última linha de defesa. Antes que pudesse ler mais, ouviu passos no corredor.
Rapidamente ela guardou os documentos de volta e fingiu espanar as prateleiras. Roberto entrou na biblioteca. Parecia ainda mais cansado do que o normal. Senhorita Oliveira, desculpe incomodar. Estou procurando um livro. Ele parou ao notar que ela estava exatamente embaixo da prateleira onde acabara de encontrar os documentos. Por um momento, eles se olharam em silêncio. Mariana sentiu o coração bater como um tambor. A senhora encontrou algo em comum aí? Perguntou ele baixinho. Mariana teve um segundo para tomar uma decisão que poderia definir seu futuro. Sim, há documentos antigos aí. Parecem importantes. Roberto rapidamente pegou uma cadeira e subiu nela, alcançando a mesma pasta. Ao abri-la, seu rosto ficou pálido. Meu Deus! Achei que isso tivesse sido destruído anos atrás. São documentos do seu avô? Roberto acenou com a cabeça, folheando as páginas com as mãos trêmulas. São detalhes de construção que ele escondeu até mesmo de seus colaboradores mais próximos. Aqui está... Ele parou, apontando para um dos documentos. Aqui está a descrição de um mecanismo de segurança oculto. O avô o instalou depois de saber que os alemães planejavam confiscar seu protótipo. Mariana sentiu excitação. Era isso. A chave para todo o mistério. Que tipo de segurança era? Um sistema que bloqueava o motor se você não soubesse a sequência exata de partida. Isso era para proteger o carro contra roubo ou uso não autorizado. Roberto olhou para ela. Por todos esses anos, pensei que o problema estivesse na mecânica. E, na verdade, o carro simplesmente esperava a senha correta. E o senhor sabe essa senha? Roberto balançou a cabeça. O avô morreu antes de me transmiti-la. Restou-me apenas uma lembrança de infância, que ele dizia algo sobre o coração do Brasil, mas nunca entendi o que ele queria dizer. Mariana sentiu sua mente começar a trabalhar a todo vapor. Coração do Brasil. No contexto de um engenheiro patriota dos anos 40, isso poderia significar muitas coisas. Senhor, Almeida e Silva, disse ela com cautela, eu poderia dar uma olhada neste carro, não como faxineira, mas como alguém que entende de máquinas antigas? Roberto a observou por um longo momento, como se avaliasse o peso de sua resposta. A senhora tem experiência com esse tipo de mecânica? Mais do que minha profissão atual sugere. Por que quer ajudar? Mariana pensou na resposta. Porque vejo o quanto o senhor sofre. E por quê? Porque toda máquina merece uma segunda chance. Roberto assentiu lentamente. Certo, amanhã à tarde. Mas Dona Clara não pode saber. Ela tem sua própria opinião sobre novas tentativas de reparo. Entendo. Quando Roberto deixou a biblioteca, levando consigo a pasta com os documentos, Mariana permaneceu sozinha com seus pensamentos. Amanhã, pela primeira vez em meses, ela poderia ser ela mesma, uma mecânica, não apenas uma faxineira fingindo invisibilidade. Mas sabia também que, se não desse certo, se falhasse com Roberto como todos os outros especialistas falharam, ela não poderia mais se esconder atrás da máscara de uma simples serva. Teria que enfrentar as consequências de revelar a verdade sobre sua identidade. Naquela noite, ela não dormiu, pensando nas palavras do avô de Roberto. Coração do Brasil. Em sua mente, as primeiras teorias começavam a se formar sobre o que isso poderia significar. A tarde seguinte se arrastou infinitamente. Mariana cumpria seus deveres mecanicamente, sua mente completamente focada no que estava por vir. Cada olhar de Clara parecia desconfiado. Cada comentário dela soava como uma ameaça velada. Às 4 da tarde, Roberto discretamente acenou para ela passando pelo hall. Era o sinal. 10 minutos depois, Mariana estava em frente à porta da garagem. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na mansão podiam ouvir. Roberto abriu a porta e a deixou entrar. A primeira visão do carro tirou-lhe o fôlego. Sob a lona estava o veículo mais bonito que ela já vira. As linhas da carroceria eram elegantes e fluidas,
A pintura, embora empoeirada, ainda tinha um brilho verde escuro profundo. O cromo brilhava como prata, e cada detalhe testemunhava uma incrível precisão de fabricação. Meu Deus! Sussurrou involuntariamente. É assim que todos reagem ao vê-lo pela primeira vez, disse Roberto com melancolia. Meu avô trabalhou nele por 5 anos, chamava-o de sua obra de vida. Bartós, que já estava na garagem, aproximou-se deles. Senhorita Oliveira, certo? O senhor Roberto disse que a senhora tem conhecimento sobre carros antigos. Mariana acenou com a cabeça, mas sua atenção estava totalmente focada no veículo. Aproximou-se, seu olhar escaneando automaticamente os detalhes de construção. O instinto de mecânica prevaleceu sobre o medo de ser descoberta. Este não é um carro comum, disse ela, passando os dedos pela capô. Essas proporções, a forma como a carroceria é balanceada, era um veículo projetado não apenas para andar, mas para sobreviver. Sobreviver? Perguntou Roberto. Por favor, veja a espessura do metal, a forma como as juntas são soldadas. Não era uma simples limusine para ricos, era um veículo pensado como um refúgio, uma fortaleza móvel. Bartosz e Roberto trocaram olhares. Nunca pensei nisso dessa forma, disse o mecânico. Mas a senhora tem razão. A construção é excessivamente reforçada para um veículo civil. Mariana abriu o capô. O motor era uma obra-prima de engenharia. Cada peça perfeitamente ajustada, cada elemento feito com os melhores materiais. Mas algo estava errado. Onde estão os esquemas elétricos? Perguntou. Bartosz mostrou a ela uma pasta com a documentação. Mariana folheava as páginas, suas sobrancelhas franzidas de concentração. Aqui está o problema, disse ela finalmente. Este esquema não corresponde à realidade. Vejo fios adicionais, componentes que não estão marcados na documentação. Pode ser um erro nos documentos? Sugeriu Roberto. Não, foi intencional. Mariana olhou para ele. Seu avô desenhou esquemas falsos. O sistema real está escondido. Durante a próxima hora, Mariana examinou cada centímetro do motor, suas mãos movendo-se com a segurança de quem entende máquinas em nível intuitivo. Roberto a observava com crescente espanto. Não era uma faxineira brincando de mecânica. Era uma verdadeira profissional. Aqui, disse ela finalmente, apontando para um pequeno painel sob o painel. Este não é um componente original. É uma caixa de controle adicional. Bartosz inclinou-se para ver melhor. Meu Deus, a senhora tem razão. Como não percebi isso? Porque estava perfeitamente escondido. Vejam, a cor, a textura, até a idade do metal foram perfeitamente combinadas. É obra de um mestre. Mariana abriu cuidadosamente o painel. Dentro havia uma complexa mistura de elementos mecânicos e elétricos, mostradores, alavancas, pequenos interruptores. Sistema de senha, sussurrou Roberto. Este é o mecanismo de segurança. Mas como usá-lo? Perguntou Bartosz. Mariana observou o dispositivo, sua mente trabalhando a todo vapor. Nos documentos que encontraram, o avô mencionou o coração do Brasil. Senhor Almeida e Silva, o senhor se lembra de mais alguma coisa da infância? Algum detalhe sobre o que o avô dizia sobre o coração do Brasil? Roberto fechou os olhos, buscando em suas memórias. Lembro que ele sempre dizia isso com grande seriedade e que estava ligado a datas importantes para o nosso país. Datas! Mariana olhou novamente para o painel de controle. Os mostradores tinham números, os interruptores podiam ser ajustados em diferentes posições. Pode ser uma data. Que data seria a mais importante para um patriota dos anos 40? A Constituição de 3 de maio, sugeriu Roberto. Mariana cuidadosamente ajustou os mostradores para 3/05/1791. Nada aconteceu. Talvez a reconquista da independência? Tentaram 11/11/1918. Novamente, nada. Bartosz coçou a cabeça. E talvez seja algo mais pessoal?
Data de nascimento, casamento. Roberto endireitou-se de repente. Espere. Minha avó sempre dizia que o avô a chamava de seu coração do Brasil. Talvez não seja sobre o país, mas sobre ela? Qual era a data do casamento deles? 15 de agosto de 1920. Lembro, porque minha avó sempre dizia que se casaram no dia do Milagre do Rio. Mariana, com as mãos trêmulas, ajustou os mostradores para 15/08/1920. Ouviram um leve clique e então um zumbido mecânico. O motor roncou e ganhou vida. Por um momento, os três ficaram em estado de choque, ouvindo o ronco constante do motor perfeitamente ajustado. Após 3 anos de silêncio, o carro estava vivo novamente. Conseguimos! Sussurrou Roberto e lágrimas brilharam em seus olhos. Realmente conseguimos. Mas a alegria foi curta. Nesse momento, a porta da garagem se abriu com estrondo. No limiar, estava Clara, seu rosto uma máscara de fúria fria. Então é isso. A nova faxineira se revela uma mecânica milagrosa. Sua voz era glacialmente calma. Isso é muito interessante. Mariana sentiu seu estômago subir à garganta. Tudo havia acabado. Dona Clara, começou Roberto. Não, Sr. Roberto. Desta vez, serei eu a falar. Clara entrou na garagem, seu olhar perfurando Mariana. Porque vejo que esta dama tem ainda mais segredos do que parecia. Ela apontou para uma pequena pasta em sua mão. Verifiquei seu passado muito cuidadosamente, senhorita Oliveira. Ou talvez devesse dizer, senhora Mariana Oliveira, ex-proprietária de uma oficina mecânica, graduada em engenharia, especialista em veículos clássicos. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Então a pergunta é, continuou Clara, por que alguém com tais qualificações se passaria por faxineira? E o que mais ela nos esconde? O silêncio na garagem era tão denso que podiam ouvir apenas o ronco metódico do motor recuperado. Mariana sentiu todos os olhares perfurando-a. Clara com triunfo, Bartos com espanto e Roberto com algo que parecia dor. Isso é verdade? Perguntou Roberto baixinho. A senhora mentiu sobre quem é? Mariana quis responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Todos os argumentos, todas as explicações pareciam agora patéticas. Claro que mentiu, interveio Clara, abrindo a pasta e tirando os documentos. Mariana Oliveira, proprietária da oficina Alto Coração em Pouso Alegre, graduada em mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. Especialidade, veículos clássicos e motores antigos. Cada palavra era como um golpe. A empresa faliu no ano passado após um de seus projetos de restauração incendiar completamente. As perdas ultrapassaram R$ 1 milhão. Desde então, a senhorita Oliveira aceitou vários trabalhos sob um nome falso, escondendo sua formação. Isso não é... quer dizer... Começou Mariana, mas Roberto levantou a mão, pedindo silêncio. Por quê? Perguntou ele, olhando-a nos olhos. Por que me enganou? Mariana sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Porque ninguém queria me contratar. Assim que viam em meu currículo minha formação, imediatamente supunham que eu quiséssemos reformar o negócio deles, ou que eu era muito cara para trabalhos simples. E eu precisava de cada centavo. Mas por que faxineira? Por que não procurou trabalho em sua área? A voz de Roberto era calma, mas Mariana ouvia nela um tom de dor. Porque depois do que aconteceu com minha empresa, depois daquele incêndio, ninguém mais na área confiava em mim. Diziam que eu era irresponsável, que não sabia gerenciar e talvez tivessem razão. Clara juntou os documentos com satisfação. Agora vemos as verdadeiras cores, não é? Uma impostora que se infiltrou em nossa casa sob uma identidade falsa. Quem sabe que outros motivos ela tinha? Dona Clara, interrompeu Bartos bruscamente, até então calado. Independentemente do passado da senhorita Oliveira, ela acabou de fazer algo que ninguém de nós conseguiu por 3 anos. Ela consertou este carro.
Sim, muito conveniente, riu amargamente Clara. Uma faxineira acidental descobre a solução que nenhum dos melhores especialistas da Europa conseguiu? O senhor não acha isso suspeito? Roberto parecia estar lutando com um conflito interno. De um lado, a alegria de recuperar o carro do avô, do outro, a sensação de traição por alguém em quem ele começou a confiar. Não entendo, disse ele finalmente. Se a senhora é tão qualificada, por que não me disse a verdade desde o início? Eu poderia ter contratado a senhora como mecânica. Por que você achava que eu era uma impostora? Explodiu Mariana, sua frustração finalmente encontrando vazão. Achava que eu queria tirar proveito da sua situação difícil para meus próprios fins. Todos pensam assim quando veem uma mecânica com problemas financeiros. Isso não é verdade. É verdade. Por um ano após a falência, tentei encontrar trabalho na área. Enviei currículos, fui a entrevistas, sempre o mesmo, ou não acreditavam nas minhas qualificações porque sou mulher, ou achavam que eu era muito arriscada depois do que aconteceu com minha empresa. As palavras jorravam dela como um rio represado. Então comecei a esconder quem eu sou. E sabe de uma coisa? Finalmente encontrei trabalho. Finalmente pude pagar minhas dívidas, mandar dinheiro para meus pais, viver como uma pessoa, mesmo que isso significasse fingir ser alguém que não sou. Clara cruzou os braços. Uma história muito emocionante, mas não muda o fato de que enganou o Sr. Roberto. E agora que conseguiu consertar o carro, o que ela vai querer em troca? Dinheiro? Uma posição na empresa? Ou algo mais? As últimas palavras soaram como uma acusação de intenções muito mais graves. Não quero nada, gritou Mariana. Só queria ajudar. Vi o quanto o senhor sofria por causa deste carro e sabia que podia ajudar. É só isso. Bartos aproximou-se. Senhor Roberto, talvez devêssemos... Mas Roberto balançou a cabeça. Não, preciso pensar sobre isso. Ele olhou para Mariana com algo que parecia mágoa. Por algumas semanas pensei que estava te conhecendo, que talvez finalmente tivesse conhecido alguém de verdade, sincera. E agora descobre que o tempo todo a senhora mentiu. Mentir sobre meu passado, mas não sobre meus sentimentos, disse Mariana baixinho. Não sobre querer te ajudar. Clara bufou. Que tocante, mas acho que a melhor solução seria a senhorita Oliveira deixar nossa casa, hoje mesmo. Dona Clara tem razão, disse Roberto após um longo momento. Acho que será melhor para todos se a senhora for embora. Mariana sentiu seu coração se partir. Não por perder o emprego, isso ela já havia passado, mas por algo em sua voz que lhe dizia que ela acabara de perder muito mais do que um emprego. Entendo, disse ela, tentando manter a dignidade. Vou arrumar minhas coisas e irei embora ainda hoje. Ela caminhou em direção à porta, mas parou perto do motor que ainda ronronava calmamente. Para sua informação, disse ela sem olhar para ninguém, este carro vai precisar de um óleo especial. O avô usava uma mistura que ele mesmo desenvolveu. A fórmula está em suas anotações. E lembre-se, o sistema de segurança ativa a cada desligamento do motor. O senhor terá que digitar o código toda vez. Ela saiu da garagem, deixando para trás o silêncio interrompido apenas pelo ronco calmo do motor. A única prova de que seu trabalho tinha sentido. Em seu quarto no sótão, ela arrumava seus poucos pertences, ouvindo uma discussão acalorada acontecer lá embaixo. A voz de Bartos estava elevada. Clara falava fria e factualmente, e Roberto estava em silêncio. Ao descer pela última vez a escada com a mala na mão, ela cruzou com Célia, a governanta mais velha. Mariana, querida, sussurrou a mulher. Ouvi o que aconteceu, não é justo. Você consertou o que ninguém mais conseguiu, mas menti sobre quem eu sou. E daí? Isso mudou algo na forma como você executou seu trabalho? Na maneira como ajudou os outros? Mariana não respondeu. Um táxi, chamado por Clara, esperava na saída. Ao entrar no carro, ela viu pela janela da biblioteca a silhueta de Roberto.
Ele estava parado, olhando em sua direção. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Em seus olhos, ela viu algo que parecia mágoa, mas também havia raiva e, o que mais doía, decepção. O táxi partiu e a mansão Almeida e Silva desapareceu atrás da curva. Mariana olhou pela janela traseira até que o último vestígio do elegante edifício se dissipou na luz crepuscular. Ela voltava para Pouso Alegre com a sensação de que deixava para trás não apenas um emprego, mas também uma parte de si mesma que estava apenas começando a descobrir. Uma semana em Pouso Alegre se arrastou como uma eternidade. Mariana alugou um pequeno quarto nos arredores e tentou voltar à normalidade. Mas cada dia trazia dolorosas lembranças. Ao acordar de manhã na cama estreita, por um momento ela esquecia onde estava e procurava com o olhar as altas janelas da mansão. Seu pai a recebeu sem perguntas, mas ela via em seus olhos uma silenciosa preocupação. À noite, sentavam-se em sua pequena oficina, onde ele consertava tratores e cortadores de grama antigos. O cheiro familiar de óleo e metal a confortava, mas já não como antes. "Você sente falta daquele lugar", disse ele no quarto dia, enquanto ela, sem pensar, ajustava o mesmo parafuso pela 10ª vez. "Sinto falta da sensação de estar fazendo algo importante", respondeu ela. "De que minhas habilidades têm sentido?" "E aquele homem, o Roberto?" Mariana congelou. Seu pai sempre fora perspicaz, mas desta vez ele acertou em cheio. "Eu pensei que talvez ele visse em mim algo mais do que apenas mais uma impostora. Mas fui ingênua." O pai largou a ferramenta e a olhou atentamente. "Ou talvez o problema esteja em outro lugar. Talvez você tenha medo de que ele tivesse razão em se sentir traído." As palavras a atingiram como uma faca. Durante toda a semana, ela evitara justamente esse pensamento, que Roberto tinha motivos para estar zangado. Na sexta-feira à noite, o telefone tocou. Mariana esperava que fosse um dos fazendeiros locais com um problema mecânico, mas a voz do outro lado era diferente. "Senhorita Mariana? Aqui é o Bartos Viana." Seu coração saltou para a garganta. "Senhor Bartos, preciso conversar com a senhora. É importante. Poderia vir amanhã para Belo Horizonte? Nos encontraremos fora da mansão." Algo aconteceu com o carro. "Não com o carro, com o senhor Roberto." Mariana apertou o fone com mais força. "O que aconteceu com ele? Por favor, venha. Combinaremos em um café na Praça da Liberdade às 14h. Restaurante O Mineiro Feliz." No dia seguinte, após uma viagem de ônibus de 3 horas, Mariana se encontrou no centro movimentado de Belo Horizonte. O café era elegante, cheio de turistas e locais. Bartos já a esperava. Parecia cansado e preocupado. "Obrigado por ter vindo", disse ele quando ela se sentou à sua frente. Não sabia a quem recorrer. "O que está acontecendo?" Bartos suspirou pesadamente. "O senhor Roberto, desde que a senhora foi embora, ele mudou. No primeiro dia estava furioso, gritava com todos. Depois veio o silêncio. Ele não sai do quarto, recusa-se a comer. Clara está tentando administrar a empresa em nome dele, mas a situação está piorando. E o carro? É aí que está todo o problema. Depois que a senhora foi embora, o senhor Roberto tentou ligá-lo. Conseguiu 1 ou 2 vezes, mas depois parou de funcionar." Mariana franziu a testa. "Como assim parou?" "O sistema de segurança travou. O senhor Roberto tentou digitar várias combinações de datas de casamento do avô, mas nada funciona. Como se o carro o rejeitasse. Isso é impossível. O mecanismo deveria... Exatamente. Nada disso faz sentido. Mas isso não é tudo." Bartos inclinou-se sobre a mesa. "Encontrei algo nos documentos do avô. Algo que Clara não mencionou." Ele tirou uma cópia de uma antiga carta da pasta. "Esta é uma carta do avô para a avó, escrita pouco antes de morrer. Há um trecho: 'Meu tesouro não funcionará para ninguém que não tenha um coração puro.
Eu embuti nele mais do que um mecanismo, embuti nele a capacidade de reconhecer intenções verdadeiras. Mariana leu a carta 2 vezes. Isso soa como a fantasia de um velho. Talvez ou talvez não, porque há outra coisa. Bartosz hesitou. O carro funcionava para a senhora sem problemas, toda vez que a senhora estava perto dele. Mas quando o senhor Roberto tentava sozinho, o que o senhor sugere? Que talvez o avô realmente tenha embutido algo mais do que um sistema mecânico neste carro. Talvez o carro escolha seu motorista. Mariana balançou a cabeça. Isso é um absurdo. É apenas uma máquina. Eu também pensei assim, mas então me lembrei do que a senhora disse no primeiro dia, que toda máquina tem alma, que máquinas antigas funcionam de forma diferente. Bartosz olhou para ela suplicante. O senhor Roberto está morrendo de saudade, e eu acredito que a única pessoa que pode ajudá-lo é a senhora. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os prédios que cercavam a Praça da Liberdade. Ele não quer me ver. Ele me considera uma impostora. Mas isso muda o fato de que você o ama? A pergunta foi como uma agulha no coração. Mariana nunca admitiu isso em voz alta, nem mesmo para si mesma. Isso não importa, disse ela finalmente. Não se pode construir nada sobre uma mentira. Ou talvez se possa construir tudo sobre a verdade que vem depois? Bartosz tocou sua mão. Por favor, pense nisso. O senhor Roberto precisa de você. E talvez você também precise dele. Mariana voltou para Pouso Alegre com a cabeça cheia de pensamentos. As palavras de Bartosz não a deixavam em paz. Mas o que mais a atormentava era o que ele não disse abertamente, que Roberto talvez também sentia sua falta. Nos dias seguintes, ela tentou se concentrar em encargos mecânicos locais, mas seus pensamentos voltavam constantemente para a mansão. Imaginava Roberto sozinho na biblioteca, tentando inutilmente ligar o carro do avô. Seria ela realmente a única pessoa que poderia ajudá-lo? A resposta veio no momento mais inesperado. No 7º dia após o encontro com Bartosz, seu pai entrou na oficina com uma expressão estranha no rosto. Mariana, você tem visitas. Na frente da casa havia um Mercedes preto e ao lado dele, Célia, a governanta da mansão Almeida e Silva. Mas ela não estava sozinha. Estavam acompanhados por 3 outros funcionários que Mariana reconheceu. O jardineiro José, o jovem cozinheiro Tom e a faxineira Marta. Senhorita Mariana, disse Célia, aproximando-se. Desculpe incomodar, mas precisamos conversar com a senhora. O que aconteceu? A mulher mais velha olhou ao redor, como se para verificar se ninguém os ouvia. É por causa da dona Clara. Desde que a senhora foi embora, ela assumiu o controle completamente. O senhor Roberto quase não sai do quarto, e ela decide tudo. Ela já demitiu 3 pessoas, acrescentou José. Diz que são economias, mas sabemos que são pessoas que expressaram abertamente seu apoio à senhora. Tom concordou com a cabeça. E ontem ouvi ela falando ao telefone com alguém sobre a venda do carro do avô. Ela disse que, como o senhor Roberto não consegue ligá-lo, o melhor é se livrar do problema. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Ela não pode fazer isso. Não é o carro dela. Mas ela tem procuração, disse Marta. O senhor Roberto assinou amplas autorizações para ela quando ainda estava em bom estado. Agora ela as está usando contra ele. Célia aproximou-se. Senhorita Mariana, todos nós vimos como o senhor Roberto olhava para a senhora. E vimos como a senhora olhava para ele. Não era apenas trabalho, era? Mariana mordeu o lábio. Pela primeira vez, alguém perguntou diretamente sobre seus sentimentos. É complicado. Não, é simples, disse José. O senhor Roberto precisa de você. E nós precisamos de alguém que impeça Dona Clara de destruir o que o avô construiu. Nesse momento, o pai de Mariana saiu de casa. Perdoe-me por me intrometer, disse ele, dirigindo-se à filha. Mas ouvi a conversa.
Essas pessoas estão certas. Pai, Mariana, a vida toda eu te ensinei que às vezes é preciso lutar pelo que é importante. Esse homem é importante para você, não é? Mariana acenou com a cabeça, não confiando em sua voz. E este carro é mais do que uma máquina. É um símbolo, uma memória, amor transformado em metal e óleo. Você não pode deixar que alguém destrua isso. Célia tocou sua mão. Temos um plano. Amanhã à noite, Dona Clara viaja para uma reunião de negócios em São Paulo. Ela ficará lá por uma noite. Essa é nossa única chance. Chance de quê? Para que você volte e converse com o Sr. Roberto, sem a interferência dela, sem pressão, simplesmente, sinceramente. Mariana sentiu seu coração bater cada vez mais rápido. E se ele não quiser falar comigo? Não vai querer, disse Tom. Pelos primeiros 10 minutos ele vai estar furioso. Mas depois ele verá que está perdido sem você. E o carro? Perguntou ela. Bartosz disse que parou de funcionar. José sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Talvez seja porque o carro está esperando por sua verdadeira dona. Naquela noite, quando os convidados já haviam partido, Mariana sentou-se por muito tempo com o pai na varanda, olhando para as estrelas. Estou com medo, disse ela finalmente. Isso é bom. Medo significa que é algo importante. E se for outra falha? E se eu perder tudo de novo? O pai pegou a mão dela. Mariana, neste último ano, observei você despertar neste lugar. Pela primeira vez desde a falência, você falou sobre seu trabalho com paixão. Pela primeira vez, vi uma faísca em seus olhos. Ele apertou sua mão. O verdadeiro fracasso não é arriscar por amor. O verdadeiro fracasso é desistir da luta antes mesmo de ela começar. Naquela noite, Mariana não dormiu, preparando-se para o que poderia ser a decisão mais importante de sua vida. Amanhã à noite, ela voltará para a mansão Almeida e Silva. Não como faxineira, não como mecânica escondendo sua identidade, mas como uma mulher que ama um homem e quer lutar por sua chance de felicidade. Só se perguntava se seria uma luta pelo amor ou uma despedida final de um sonho que nunca teve chance de se realizar. Ao amanhecer, ela tomou a decisão. Independentemente das consequências, ela tinha que tentar. Roberto e o carro de seu avô mereciam que alguém lutasse por eles. E ela merecia a chance de provar que seus sentimentos eram verdadeiros desde o início. Na noite seguinte, Mariana passou escondida na beira da mansão Almeida e Silva, esperando o sinal de Célia. Às 9 da noite, recebeu uma mensagem. Ela saiu. Caminho livre, entrada lateral aberta. Seu coração batia como um tambor, enquanto ela passava pelos jardins. A casa parecia diferente de suas memórias, mais escura, mais desoladora. A maioria das janelas estava escurecida, como se a vida tivesse fugido do local. Célia a esperava na entrada lateral. Ela está na biblioteca, sussurrou. Não come há 2 dias, só fica sentada e olhando para a foto do avô. Ele sabe que você vem? Não. Pensei que seria melhor se ele a visse pessoalmente. Mariana acenou com a cabeça e avançou pelos corredores familiares. Cada passo a lembrava de quanto sentia falta daquele lugar. Ao chegar à biblioteca, parou diante da porta, reunindo coragem. Pela fresta da porta viu Roberto. Ele estava sentado em uma poltrona de costas para a entrada, olhando para a lareira onde o fogo se apagava. Segurava um copo na mão, mas parecia intocado. Sua silhueta expressava total resignação. Mariana empurrou a porta suavemente. Ela rangeu baixo, mas Roberto não se virou. Célia, eu disse que não estou com fome, disse ele com a voz cansada. Não é Célia. Roberto congelou e então lentamente se virou na poltrona. Ao vê-la, uma gama completa de emoções passou por seu rosto. Surpresa, alegria, raiva, dor. Você, disse ele finalmente. O que faz aqui? Mariana entrou na biblioteca, fechando a porta atrás de si. Vim conversar. Não temos nada para conversar.
Roberto levantou-se da poltrona, mas não se aproximou. Tudo já foi dito. Não, não foi. Mariana reuniu toda a sua coragem. Roberto, eu sei que menti para você. Sei que você tem o direito de estar furioso, mas preciso te dizer a verdade. Toda a verdade. Sobre o que desta vez? Sobre outra identidade secreta? Mariana deu um passo à frente. Sobre o fato de que me apaixonei por você. As palavras ecoaram no silêncio da biblioteca como um tiro. Roberto congelou, seu olhar perfurando-a. Isso não é justo, disse ele finalmente. Você não pode vir agora e... Posso, porque é a verdade. Me apaixonei por você antes de saber quem você realmente era. Apaixonei-me pelo homem que chorava em frente à garagem, dizendo ao avô que o decepcionava. Por alguém que carrega tanta dor, mas ainda tenta ser bom para os outros. Roberto virou-se, desviando o olhar dela. Isso não importa, tudo isso foi construído sobre uma mentira. Meus sentimentos não foram mentira, disse Mariana firmemente. E os seus também não. Eu via como você me olhava. Eu sentia isso. Eu olhava para alguém que não existia, para uma imagem idealizada de uma garota simples e sincera. Mariana sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Roberto, eu sou a mesma pessoa. Sim, menti sobre minha formação, sobre meu passado. Mas não menti sobre quem sou por dentro, sobre querer te ajudar, sobre me importar com você, sobre o quê? Ele se virou para ela. Havia dor em seus olhos. Sobre você estar procurando alguém que resolva seus problemas financeiros? Alguém que você possa explorar? Isso foi como um tapa. Isso não tem nada a ver com dinheiro, disse ela baixinho. Se fosse por dinheiro, eu nunca teria ido embora. Teria ficado e interpretado meu papel de faxineira ideal, que por acaso consertou o carro. Roberto ficou em silêncio, mas ela via a luta em seus olhos. Por que você voltou? Perguntou ele finalmente. Porque Bartos diz que o carro parou de funcionar. Porque Célia diz que Clara está tentando vendê-lo. E por quê? Sua voz embargou. Porque não consigo viver sabendo que você está sofrendo e eu posso ajudar. Roberto sentou-se pesadamente na poltrona. O carro realmente não quer ligar. Tentei de tudo. A data correta, várias combinações. Nada. Mariana aproximou-se. Você me deixa tentar? Para quê? Para provar de novo o quão inútil eu sou? Não. Para que possamos resolver isso juntos. Eles se olharam por um longo momento. Finalmente, Roberto acenou com a cabeça. Certo. Mas isso não muda nada entre nós. Juntos, saíram da biblioteca e foram em direção à garagem. Mariana sentiu o familiar arrepio de excitação. Em breve, estaria perto do carro novamente. Mas desta vez, tudo era diferente. Ela não estava mais escondendo quem era. Quando Roberto abriu a garagem, o carro estava exatamente como ela o deixara. Elegante, majestoso, mas como se estivesse dormindo. Mariana aproximou-se do painel de controle. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava a combinação familiar. 1508-1920. Nada. Tentou novamente, desta vez mais devagar, mais cuidadosamente. Novamente, nada. Viu? Disse Roberto. Nem para você funciona mais. Mariana ficou em silêncio, pensando intensamente. Algo havia mudado. Mas o quê? E então ela percebeu. O carro não ligava não porque ele esqueceu o código. Ele ligava para ela, mas não para Roberto sozinho. Talvez realmente houvesse algo mais do que mecânica nisso. Ela se virou para Roberto. Tente você, mas desta vez, faça isso comigo. Nós dois juntos, simultaneamente. Roberto olhou para ela com ceticismo, mas aproximou-se do painel. Mariana colocou suas mãos sobre as dele, guiando seus dedos para os mostradores corretos. Juntos, sincronizados, ajustaram o código. O motor roncou. Ficaram assim por um momento, as mãos dela sobre as dele,
ouvindo juntos o ronco constante do carro recuperado. Como isso é possível? Sussurrou Roberto. Talvez o avô soubesse que algumas coisas não podem ser feitas sozinho, respondeu Mariana baixinho. Talvez ele soubesse que as coisas mais importantes na vida só são alcançadas quando se tem alguém em quem se confia o suficiente para permitir que ajude. Roberto se virou para ela, seus rostos agora muito próximos. Mariana! Mas nesse momento, ouviram o som de pneus na cascalheira. Alguém havia chegado de carro à frente da casa. O som da porta do carro abrindo e passos rápidos na cascalheira os fizeram se separar imediatamente. Roberto apagou as luzes da garagem e Mariana recuou para as sombras. É Clara, sussurrou Roberto. Ela deveria voltar só amanhã. Pela fresta da porta da garagem, eles viram Clara caminhando rapidamente em direção à entrada principal. Sua postura expressava determinação e raiva. Algo devia ter dado errado em São Paulo. Preciso voltar para casa, disse Roberto. Se ela te encontrar aqui, espere. Mariana pegou a mão dele. Roberto, isso que acabou de acontecer entre nós, não podemos fingir que não aconteceu. No semi-escuro da garagem, seu rosto era difícil de decifrar. Mariana, não sei o que pensar. De nada. Este carro, você, nós, tudo é tão complicado. Não precisa ser. Às vezes, as melhores coisas são simples. É preciso apenas ter coragem de aceitá-las. Ao longe, ouviram a voz de Clara chamando Roberto. Vá, disse Mariana, mas me prometa que vai pensar sobre isso. Roberto acenou com a cabeça e saiu da garagem, deixando-a sozinha com o motor funcionando ritmicamente. Mariana permaneceu ali por mais alguns minutos, observando pelas janelas as luzes se acenderem na casa. Viu as silhuetas de Roberto e Clara em um dos cômodos. A assistente gesticulava animadamente. Ele ouvia com uma cara sombria. Quando teve certeza de que podia sair em segurança, ela se esgueirou pelos jardins até o local onde Célia a esperava com o carro. Como foi? Perguntou a governanta quando começaram a se afastar. Não sei, respondeu Mariana honestamente. Algo mudou, mas... Mas Clara voltou, e temo que isso não seja coincidência. Ela estava certa. Na manhã seguinte, Célia ligou para ela com notícias dramáticas. Ela sabe, disse sem rodeios. Clara sabe que você esteve aqui ontem. Como? Monitoramento. Esquecemos as câmeras no jardim. Ela a viu na gravação. Mariana sentiu seu estômago subir à garganta. O que vai acontecer agora? Ainda não sei. Ela se trancou com o Sr. Roberto em seu escritório. Estão gritando um com o outro há 1 hora. E o carro? Ainda está na garagem. Mas a ouvi ligando para alguém para fazer uma avaliação. Acho que ela está acelerando seus planos. Após desligar, Mariana ficou sentada por muito tempo na oficina do pai, tentando organizar seus pensamentos. Clara era astuta e implacável. Ela agora sabia que Mariana havia voltado e que algo havia acontecido entre ela e Roberto. Isso significava guerra. A resposta veio mais rápido do que ela esperava. À tarde, um carro elegante parou em frente à casa. Dele saiu Clara. Mariana saiu para o pátio, preparada para o confronto. Senhorita Oliveira, disse Clara com um sorriso gelado. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Ontem, a senhora invadiu propriedade privada sem permissão. Isso é um crime. Fui convidada. Por quem? Pela servidão, que não tem autoridade para isso? Clara se aproximou. Mas não é disso que se trata. Trata-se do fato de que a senhora está explorando a fraqueza psicológica do senhor Roberto para seus próprios fins. Isso não é verdade. Verdade? Ou talvez a verdade seja que a senhora vem manipulando um homem que confia em você há anos? Que você vem sabotando todas as tentativas de consertar o carro porque sabe que é a única coisa que o mantém dependente? Um lampejo de preocupação passou pelo rosto de Clara. Essas são acusações sérias, assim como suas acusações contra mim. Por um momento,
Elas ficaram frente a frente em silêncio. Muito bem, disse Clara finalmente. Se quer jogar abertamente, então jogamos. O Sr. Roberto tomou uma decisão. O carro do avô será vendido na próxima semana. Já encontrei um comprador, um colecionador particular da Alemanha. Mariana sentiu como se alguém a tivesse atingido no estômago. Isso é impossível. Roberto nunca concordaria com isso. Concordou. Após nossa conversa sobre sua visita noturna, ele entendeu que este carro só atrai problemas. E pessoas erradas. Clara alcançou sua bolsa e tirou um documento. Esta é uma cópia do contrato de venda, assinado hoje de manhã. Mariana pegou o papel com as mãos trêmulas. A assinatura de Roberto estava no final, ao lado da assinatura de Clara como testemunha. Talvez agora a senhora entenda que suas fantasias românticas não têm futuro. O Sr. Roberto fez uma escolha. Quando Clara se afastou, Mariana ficou no pátio com o coração partido e o documento na mão. O carro que a unira a Roberto, que mudou suas vidas, iria desaparecer para sempre. E o homem que ela amou, aparentemente, sucumbira às manipulações da mulher que controlara sua vida por anos. Mas algo naquela situação não se encaixava. A assinatura no contrato parecia estranha, como se Roberto tivesse sido forçado a assinar ou tivesse assinado sob forte estresse. Naquela noite, Mariana tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Se Roberto realmente queria vender o carro e acabar com tudo o que havia entre eles, ela precisava ouvir isso dele, cara a cara, sem intermediários, sem Clara. Ela precisava lutar mais uma vez. Desta vez, não apenas pelo carro, mas pelo homem que amava. Mesmo que isso significasse confrontar a mulher mais implacável que ela já conhecera. Na noite seguinte, Mariana passou a noite analisando o contrato de venda. Algo naquele documento a incomodava. A assinatura de Roberto parecia forçada. As letras eram mais rígidas do que o normal, como se escritas por uma pessoa sob pressão. À meia-noite, o telefone tocou. Era Célia falando sussurrando. Mariana, preciso te dizer algo, mais rápido. O Sr. Roberto tentou me avisar hoje. Sobre o quê? Sobre Clara. Ele disse que ela tem documentos dele. Algo sobre o pai e o avô. Ela o chantageia há anos. O coração de Mariana bateu mais rápido. Que documentos? Não sei exatamente. Mas ouvi fragmentos. Algo sobre negócios da época da guerra, sobre dinheiro que poderia ter vindo de fontes duvidosas. Isso significa que o contrato de venda é forçado. O Sr. Roberto não quis assinar, mas ela o ameaçou com a revelação da verdade sobre a família. Disse que destruiria sua reputação e a reputação da empresa. Após desligar, Mariana andou pelo quarto por um longo tempo. Tudo começava a se encaixar logicamente. Clara não era apenas uma assistente controladora. Era uma chantagista que usara segredos de família por anos para manipular gerações de Almeida e Silva. Mas se isso era verdade, havia uma maneira de libertar Roberto. No dia seguinte, Mariana fez algo que nunca tentara antes. Ligou diretamente para a mansão e pediu para falar com Roberto. Sinto muito, disse Clara, atendendo o telefone. O senhor Roberto não deseja falar com a senhora. Por favor, deixe-me ouvir dele. Isso é impossível. O senhor Roberto está indisposto. Ao fundo, Mariana ouviu uma voz, baixa mas clara. Roberto dizia algo para alguém, parecendo irritado. Clara, disse Mariana, tomando uma decisão arriscada. Eu sei sobre os documentos. Sei que a senhora está chantageando a família Almeida e Silva. Um silêncio caiu do outro lado da linha. Não sei do que a senhora está falando. Documentos sobre o avô de Roberto, seus negócios da época da guerra. A senhora os usa contra ele, não é? Isso é impossível. De onde a senhora... Na voz de Clara, pela primeira vez, surgiu incerteza. Vamos nos encontrar, disse Mariana. Hoje à noite, no parque da rua principal. Só nós duas. Para quê? Para conversarmos sobre o futuro.
sobre o que cada uma de nós pode perder ou ganhar. À noite, Mariana esperava em um banco no parque. Clara apareceu pontualmente, mas parecia menos confiante do que o normal. "Certo", disse ela, sentando-se à sua frente. "Fale. Sei que a senhora tem um trunfo contra Roberto, algum documento comprometedor sobre a família dele." Clara permaneceu em silêncio, mas sua postura confirmava as suspeitas de Mariana. "Sei também que a senhora usa isso há anos. Provavelmente começou com o pai dele, depois passou para ele. Mesmo que... E daí?" Mariana inclinou-se para a frente. "Isso acaba. Hoje. E de que forma? Porque encontrei esses documentos na biblioteca e fiz cópias deles." Era uma mentira, mas Mariana esperava que Clara não ousasse verificar. "Esses documentos que a senhora escondeu em um esconderijo secreto atrás da estante. Um lugar muito esperto, mas não esperto o suficiente para enganar alguém que sabe onde procurar." O rosto de Clara empalideceu. "O que a senhora quer? Que a senhora pare de chantagear Roberto, que anule o contrato de venda do carro e que saia da mansão. E em troca? Em troca, a senhora poderá ir embora com dignidade, sem escândalo, sem consequências legais. Simplesmente encontrará um novo emprego e começará de novo." Clara ficou em silêncio por muito tempo, avaliando suas opções. "E se eu recusar? Então, amanhã de manhã, Roberto receberá uma cópia de todos os documentos, junto com uma explicação sobre como foram usados contra ele. Além disso, informarei as agências apropriadas sobre a chantagem de longa data." "A senhora está blefando, não tem esses documentos." Mariana pegou o telefone e mostrou a foto de uma das cartas que realmente encontrou na biblioteca, mas que não era comprometedor. Clara é que não sabia disso. "Vai verificar?" A assistente olhou para o telefone com pavor crescente. "De onde a senhora sabia?" "Não importa. O importante é que agora ambas sabemos onde estamos." Clara levantou-se do banco. "Preciso de tempo para pensar. Até amanhã à noite. Depois disso, decidirei se os documentos vão para Roberto ou para o Ministério Público." Quando Clara se afastou, Mariana ficou sozinha no parque que escurecia. Seu coração batia como um tambor. Ela apostara tudo, arriscando um blefe que poderia não dar certo. Mas quando o telefone tocou na noite seguinte, ela ouviu a voz que esperava. "Aniela!" Era Roberto. Ele soava cansado, mas também livre. "Preciso conversar com você. Clara foi embora esta manhã. Deixou uma carta de demissão e... algo mais. Documentos que explicam muitas coisas." "Onde a senhora está?" "Na garagem, perto do carro do avô." "Você poderia vir?" Mariana fechou os olhos, sentindo alívio e esperança. "Estou a caminho." Pela primeira vez em semanas, havia confiança em sua voz. A luta não havia terminado, mas a batalha mais importante fora vencida. Roberto estava livre, e o carro esperava por ambos. Quando Mariana chegou à mansão, sentiu imediatamente que algo havia mudado. A casa parecia diferente. As luzes nas janelas eram mais quentes, e a própria atmosfera parecia mais leve, como se uma sombra escura tivesse fugido do edifício. Roberto a esperava perto da garagem. Ao vê-la, seu rosto expressou uma mistura de vergonha, gratidão e algo que parecia esperança. "Obrigado por ter vindo", disse ele baixinho. Não tinha certeza se, depois de tudo o que aconteceu... "Roberto", ela o interrompeu suavemente. "Precisamos conversar, honestamente. Sem segredos desta vez." Ele acenou com a cabeça e abriu a garagem. O carro estava lá dentro como sempre, mas agora parecia de alguma forma mais calmo, como se também sentisse alívio. "Clara me deixou os documentos", começou Roberto, conduzindo-a para dentro da garagem. "Todos os documentos que ela escondeu por todos esses anos. Agora entendo por que meu pai sempre foi tão submisso a ela. E por que eu também..." Sentaram-se em um banco na parede. Roberto segurava uma velha pasta.
Esta é a história da minha família que eu não conhecia. O avô realmente fez negócios arriscados durante a guerra. Ele não foi um colaborador, mas fez negócios com todos os lados. Achava que era a única maneira de sobreviver e proteger a família. Ele abriu a pasta e mostrou a Mariana os antigos documentos. O dinheiro que o ajudou a construir seu império após a guerra, em parte veio dessas transações ambíguas. Clara sabia disso desde que trabalhava com meu pai. Ela usou esse conhecimento para manter o controle sobre a família. Mariana tocou suavemente sua mão. E foi por isso que você teve que assinar o contrato de venda do carro? Ela a ameaçou com um escândalo, disse que revelaria tudo para a imprensa, que destruiria a reputação da empresa e o nome da família. E eu... Sua voz embargou. Eu simplesmente não tinha mais forças para lutar. Depois do que aconteceu entre nós, depois de me sentir traído, parecia que seria melhor simplesmente me render. Mariana sentiu uma pontada de dor. Roberto, sinto muito por como me comportei. Sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas... Não. Ele se virou para ela. Eu deveria pedir desculpas. Eu deveria ter deixado você se explicar. Eu deveria ter entendido por que você fazia o que fazia. Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os sons da noite do lado de fora da garagem. Como você sabia? Perguntou Roberto finalmente. Sobre a chantagem? Mariana contou a ele sobre a conversa com Célia, sobre suas suspeitas e sobre o blefe que forçou Clara a ir embora. Você arriscou tudo, disse ele com admiração. E poderia simplesmente ter ido embora, esqueceu de todos nós. Não podia, respondeu Mariana honestamente, porque te amo. As palavras soaram diretas e verdadeiras no espaço da biblioteca. E eu te amo, disse Roberto baixinho. Desde aquela primeira noite em que conversamos sob a figueira. Só não sabia se amava a verdadeira você ou a imagem que criei para mim. E agora sabe. Agora sei que amo a mulher que é corajosa o suficiente para lutar pelo que acredita. Que consegue consertar não apenas carros, mas também corações partidos. Mariana sentiu lágrimas de felicidade se acumularem em seus olhos. Isso significa que podemos tentar de novo? Em vez de responder, Roberto se levantou e foi até o carro. Quer testar se ainda lembramos como fazer isso? Ela sorriu entre lágrimas e aproximou-se do painel de controle. Desta vez, não havia nervosismo, não havia pressa. Juntos, calma e confiantemente, ajustaram o código para 1508-1920. O motor roncou imediatamente, mas agora soava diferente, como um ronco satisfeito, como uma saudação de velhos amigos. Você acha que o avô realmente sabia? Perguntou Mariana. Que ele projetou este mecanismo para funcionar apenas para duas pessoas que confiam uma na outra? Não sei, respondeu Roberto abraçando-a pelo ombro. Mas quero acreditar que sim, que ele sabia que algumas coisas só podem ser alcançadas em dupla. Ficaram ali, ouvindo o motor e sentindo o calor da proximidade mútua. E agora? Perguntou Mariana. Agora precisamos escrever um novo capítulo. Para nós, para este carro, para tudo o que queremos construir juntos. Roberto se virou para ela. Mariana, não estou te pedindo para voltar como faxineira. Estou te pedindo para voltar como minha parceira. Na vida, nos negócios, em tudo o que está por vir. Mas o que as pessoas vão dizer? A diferença de status, sua posição social. Não me importo com o que as pessoas vão dizer. Só me importo se você será feliz comigo. Mariana olhou para o carro, a essa bela obra que os unira, que os ensinou a confiar um no outro, que lhes mostrou que o amor verdadeiro pode quebrar todas as barreiras. Sim, disse ela finalmente. Quero ser feliz com você. Enquanto se beijavam, o motor do carro do avô roncava baixo ao fundo, como se abençoasse a união deles. Após meses de decepção, mentiras e dor, finalmente estavam juntos, honestos, abertos e prontos para um futuro compartilhado. Lá fora,
A chuva começou a cair, mas lá dentro estava quente e calmo, como em um refúgio construído não de tijolo e aço, mas de amor e confiança. 3 meses depois, a mansão Almeida e Silva fervilhava de vida como nunca antes. Mariana foi oficialmente nomeada diretora técnica da recém-fundada Fundação Coração do Brasil, uma organização que visava descobrir e apoiar jovens talentos mecânicos de todo o país. O carro do avô agora ficava em um salão de exposições especialmente preparado, cercado por outros veículos antigos que a fundação restaurara. Mas não era um museu morto. Todo fim de semana, Mariana e Roberto o levavam para passeios pela região, para a alegria dos moradores locais que sempre paravam para admirar a elegante máquina. "Você acha que o avô ficaria satisfeito?" perguntou Roberto em uma tarde ensolarada, enquanto voltavam de um desses passeios. "Acho que ele ficaria orgulhoso", respondeu Mariana, acariciando o volante. "Seu carro não só anda de novo, mas ajuda outras pessoas a realizar seus sonhos." E, de fato, a fundação já começava a dar frutos. Nas oficinas da mansão, 10 jovens mecânicos de diferentes partes do Brasil trabalhavam agora, aprendendo a arte de restaurar veículos antigos sob a orientação de Mariana e Bartós, que felizmente aceitou a proposta de se tornar o principal instrutor. Mas essa não foi a única mudança em suas vidas. Naquela noite, enquanto estavam sentados na biblioteca, agora transformada em escritório da fundação, Roberto colocou uma pequena caixa de veludo na frente de Mariana. "O que é isso?" perguntou ela, embora seu coração já pressentisse a resposta. "Este é outro mecanismo", disse ele com um sorriso. "Mas desta vez, um que funciona apenas para 2 pessoas que decidiram nunca mais se separar." Mariana abriu a caixa com as mãos trêmulas. Dentro havia um anel, simples, elegante, com um pequeno diamante que brilhava à luz da luminária de mesa. "Mariana Oliveira", disse Roberto ajoelhando-se diante dela. "Você quer ser minha esposa. Você quer que sejamos oficialmente parceiros em tudo. No amor, no trabalho, em tudo o que está por vir." Por um momento, ela não conseguiu dizer uma palavra. Lágrimas de felicidade obscureceram sua visão. "Sim", sussurrou ela finalmente. "Sim, quero." Enquanto Roberto colocava o anel em seu dedo, ambos ouviram um som familiar, o ronco constante do motor vindo da garagem. "Impossível", disse Roberto. "O carro está desligado." Saíram para o pátio e, de fato, na garagem, as luzes estavam acesas e o motor funcionava calmamente. "Talvez seja algum problema técnico", sugeriu Mariana, mas em seu íntimo sabia que era algo mais. Ao chegarem à garagem, o carro estava como sempre, mas o painel de controle brilhava suavemente, como se a máquina estivesse tentando dizer algo a eles. "Você verifica o que é?" perguntou Roberto. Mariana aproximou-se do painel. Ao lado dos mostradores familiares, uma pequena luz piscava, algo que ela não havia notado antes. Ao tocar com o dedo, uma pequena gaveta se abriu, como se escondida pelo avô como uma última surpresa. Dentro havia 2 coisas, uma carta antiga e 2 anéis de casamento. "Carta para meus sucessores", leu Roberto com a voz trêmula. "Se vocês estão lendo estas palavras, significa que meu carro finalmente encontrou seus verdadeiros donos. Pessoas que entendem que o amor verdadeiro, seja por uma máquina ou por outra pessoa, exige total confiança, sinceridade e vontade de agir juntos." Mariana enxugou as lágrimas, lendo em voz alta. "Os anéis pertenciam a mim e a minha amada esposa Marilka. Quando eu morri, sabia que um dia meu carro ajudaria 2 pessoas a se encontrarem. Este foi meu último mecanismo, um mecanismo de amor. Que estes anéis lhes tragam tanta felicidade quanto nos trouxeram." Na parte inferior da carta havia uma data, 15 de agosto de 1960, exatamente no 40º aniversário de casamento do avô. "Como ele poderia saber?" sussurrou Roberto.
Talvez porque ele entendia a verdadeira natureza do amor, respondeu Mariana. Ele sabia que o verdadeiro sentimento sempre encontra um caminho para se manifestar. Roberto pegou um dos anéis delicadamente. Isso significa que o avô já planejou nosso casamento? Mariana riu entre lágrimas. Parece que sim. Vamos recusar? Pela janela da garagem, a luz da lua entrava, e o carro roncava baixinho como um gato que acabara de encontrar seu lar perfeito. Após tantos anos de solidão, após meses de dor e incerteza, todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam em uma total perfeição. Sabe de uma coisa? Disse Roberto, pegando a mão dela. Acho que deveríamos nos casar exatamente onde tudo começou. Na garagem? Na garagem, com o carro do avô como testemunha. Mariana olhou para a elegante máquina que mudara suas vidas. Acho que ele ficaria orgulhoso disso. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, ambos sabiam que a história havia dado uma volta completa. O carro deixara de ser um problema a ser resolvido. Tornou-se um símbolo do que pode ser alcançado quando duas pessoas decidem confiar uma na outra o suficiente para construir um futuro juntas. E na garagem, o velho carro roncava baixinho, como se risse com satisfação. Após tantos anos de solidão, finalmente encontrara sua família. 6 meses depois, em um dia ensolarado de 15 de agosto, exatamente no aniversário de casamento dos avós Almeida e Silva, Mariana estava em frente ao espelho em seu quarto, ajustando um simples vestido creme. Não era o luxo dos ricos, mas era perfeito, elegante em sua simplicidade, feito por uma costureira local de acordo com seus desejos. Pronta? Perguntou Célia, que com alegria concordou em ser sua madrinha. Mariana olhou uma última vez para seu reflexo. A mulher que a olhava do espelho era diferente daquela que, 1 ano antes, cruzara pela primeira vez o limiar da mansão Almeida e Silva. Ela era mais confiante, mais calma, mas, acima de tudo, ela estava feliz. Pronta, respondeu. A cerimônia aconteceu no jardim perto da garagem, no mesmo lugar onde Roberto lhe contara pela primeira vez sobre sua dor relacionada ao carro do avô. Havia poucos convidados. Os pais de Mariana, alguns amigos da área de mecânica, todos os funcionários da fundação e Bartos, como testemunha de Roberto. Mas a verdadeira estrela da celebração foi o carro do avô. Estava estacionado logo ao lado do altar improvisado, seu verniz verde escuro brilhando à luz do sol. Na capô havia um buquê de rosas brancas. E na antena, uma pequena fita branca esvoaçava. Vejo que nossa testemunha já está esperando, disse o pai de Mariana, oferecendo-lhe o braço. Enquanto caminhavam pelo jardim, Mariana via nos olhos de todos os convidados alegria, mas também algo mais. A convicção de que estavam testemunhando algo especial. Não apenas o casamento de 2 indivíduos, mas também o fim de uma bela história que começou com uma máquina quebrada e uma garota incerta. Roberto esperava perto do altar em um terno escuro, mas sem gravata. De acordo com a decisão conjunta deles, a cerimônia deveria ser informal, verdadeira, sem convenções desnecessárias. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso cheio de amor e orgulho. Prezados senhores, começou o pastor local, celebrando a cerimônia, reunimos-nos aqui, neste lugar especial, para celebrar o amor que nasceu do respeito mútuo, da confiança e da paixão pela mecânica. Os convidados riram baixinho. Mariana e Roberto quiseram que seu casamento acontecesse justamente aqui, perto do carro que os uniu, porque acreditam que o amor verdadeiro, como uma boa máquina, requer não apenas peças, mas também alguém que saiba uni-las em um todo funcional. Quando chegou a hora dos votos, Roberto pegou as mãos dela. Mariana, prometo que nunca mais terei medo da verdade, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Prometo que serei seu parceiro em tudo, na alegria e na tristeza, nos sucessos e nos fracassos. E prometo que consertaremos juntos
tudo o que falhar em nossas vidas. Mariana sentiu lágrimas de felicidade se acumularem em seus olhos. Roberto, prometo que sempre serei eu mesma, sem máscaras, sem fingimentos, sem mentiras. Prometo que lutarei por nós, mesmo quando for difícil. E prometo que protegerei nossos sonhos juntos, assim como você protegeu os sonhos do seu avô. Enquanto trocavam as alianças, as mesmas que o avô deixara para eles no carro, o pastor sorriu. E agora, em nome do poder que me foi concedido e em nome do amor que os uniu, eu os declaro marido e mulher. Podem beijar, mas suas palavras foram interrompidas por um som familiar. O carro do avô, embora desligado, de repente roncou e ganhou vida. O motor funcionava baixo, ritmicamente, como se a máquina quisesse adicionar sua bênção ao novo casal. Quando Roberto e Mariana se beijaram, todos os convidados aplaudiram, mas o carro continuou roncando, como se estivesse celebrando com eles. Acho que o avô não pôde se conter, sussurrou Roberto no ouvido da esposa. Após a cerimônia, todos foram convidados para o salão de exposições da fundação, onde foi preparada uma recepção modesta, mas calorosa. Mariana e Roberto circularam entre os convidados, mas de vez em quando seus olhares se voltavam para o carro, que ainda roncava baixinho. Sabe o que mais me alegra em toda essa história? Disse Mariana ao marido, quando ficaram sozinhos por um momento. O quê? Que provamos que é possível consertar tudo, até mesmo corações partidos. Roberto a abraçou pelo ombro. E que as coisas mais importantes na vida às vezes chegam nos momentos mais inesperados. Quem diria que uma faxineira acabaria sendo o amor da minha vida? E quem diria que um milionário solitário seria o homem que eu sempre sonhei? Quando o sol se pôs sobre a mansão, os convidados foram se dispersando lentamente. Os pais de Mariana a abraçaram longamente na despedida. O pai tinha lágrimas nos olhos. "Estamos orgulhosos de você, filha", disse ele. "Não porque você se casou com um homem rico, mas porque encontrou alguém que sabe apreciar quem você realmente é." Quando todos já haviam partido, Mariana e Roberto ficaram sozinhos. De mãos dadas, aproximaram-se do carro, que ainda trabalhava calmamente. "Você acha que ele vai desligar algum dia?" perguntou Mariana. "Talvez não precise. Talvez o avô quisesse que esse ronco nos lembrasse que o amor verdadeiro, nunca silencia. Às vezes, só é preciso encontrar o jeito certo de ligá-lo." Mariana se aconchegou nos braços do marido, olhando para o carro que mudou sua vida. "Obrigada", sussurrou para a máquina, "por tudo." E naquele momento, como em resposta, o motor ronconou um pouco mais alto e então se silenciou em um ritmo calmo e metódico, como um coração que finalmente encontrou seu lar. A história de Mariana e Roberto terminou onde começou, perto do carro, que os ensinou que o amor verdadeiro, como uma boa máquina, requer paciência, confiança e vontade de cooperar. E às vezes, requer a coragem de arriscar e acreditar que o coração de outra pessoa bate no mesmo ritmo que o nosso. O carro do avô roncava baixinho ao fundo, guardião de sua felicidade e lembrando que alguns mecanismos são tão perfeitos que nunca se estragam. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou dela. Até o próximo vídeo.